aqui na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Agradeço a Deus pelo convite, agradeço também ao pastor e ao evangelista pelo convite, por ter me confiado de trazer a palavra, aleluia, do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que a gente tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. E é isso que temos que fazer. Se o Senhor nos levantou, eis-me aqui para pregar a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor hoje vai se encontrar lá em Neemias, aleluia. Neemias capítulo 6, aleluia, versículo 1. Neemias capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Vou pedir aos irmãos, eu vou estar lendo um versículo, os irmãos outro, e assim vamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Neemias capítulo 6. Aleluia. Neemias vai estar depois de Esdras depois de Coríntios, e assim vai em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Neemias capítulo 6. Amém, irmãos? Aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Neemias é um livro bem pequeno, ele fica bem escondidinho na Bíblia. Aleluia. Mas vamos achar em nome de Jesus. Neemias capítulo 6. Aleluia. Que vai dizer assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2, a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Porém, intentavam fazer-te mal. Aleluia. E enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. Versículo 4, a igreja. 4 vezes eles mandavam o mesmo recado, e sempre dei a mesma resposta. Aleluia. Estarei repetindo, aleluia. Versículo 3, em nome de Jesus, todos nós. E enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. Aleluia. Pode tomar os nossos assentos em nome de Jesus? Eu quero que vocês repitam comigo assim: a obra, ela não vai parar. A obra, ela não pode parar. Aleluia. Vamos glorificar o nome do Senhor. Querido, quando vemos o livro de Neemias, vamos ver que Neemias, aleluia, estava numa situação a qual o povo de, aleluia, Jerusalém, eles tinham saído do cativeiro, aleluia, glória a Deus, aleluia, da Babilônia. E quando o povo ele sai do cativeiro da Babilônia, aleluia, o povo vai para Jerusalém. Jerusalém não estava totalmente pronta, pastor Isaías. Jerusalém não estava com seus muros levantados,
destruída. Aleluia, Jerusalém, aleluia, não tinha mais jeito. Eu quero conjecturar que os outros reinos estavam olhando para Israel e falando assim: ei, aleluia, essa cidade aí não tem mais jeito não. Essa cidade aí, aleluia, cidade de mendigo. Essa cidade aí é de um povo fraco e sofredor. Mas o Deus que Israel tinha não havia na terra, aleluia, Deus maior que o povo de Israel. E o Deus que eles tinham ainda estava olhando por eles. Aleluia, assim então, Neemias, um jovem que estava, aleluia, em Susã, na Pérsia. Neemias, aleluia, ele vai ter, aleluia, recado de Jerusalém. E quando chega o recado de Jerusalém, chega um recado bem assim, aleluia, Jerusalém está destruída. Jerusalém, os muros de Jerusalém, aleluia, estão todos queimados. Não existe mais muro, a porta foi destruída. Então quando chega aquela notícia ruim, aleluia, para Neemias, o que mais me impressiona é que Neemias sentou, chorou e depois foi orar, querido. Depois foi orar. Neemias não ficou, aleluia, no desespero somente não. Aleluia, Neemias teve um choro de uma noite, mas a alegria de Neemias para orar, dobrar o joelho no chão, veio pela manhã, querido. E eu já quero profetizar na sua vida. A notícia ruim vem, o choro vem, o lamento vem, mas a sua alegria ela virá pela manhã. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Neemias ficou 4 meses orando. E quantas vezes nós estamos uma semana orando, pedindo a Deus algo, e a gente já desiste? Quantas vezes nós estamos pedindo aquilo ao Senhor, e quando o Senhor não responde, a gente fala assim: então eu não vou orar mais não. Eu não vou orar mais não, eu cansei. Agora imagina 4 meses orando por uma situação que já não tinha mais jeito. Foi dito aqui que para Deus nada é impossível. E Neemias, um choque, o que Neemias ia fazer em Jerusalém? Eu quero, aleluia, olhar e falar assim: o povo de Jerusalém, Sanbalat e Tobias olhando, ele vai levantar os muros. Logo você, Neemias, tanta gente para enfiar, levantar, aleluia, traz logo você um copeiro do rei, que nem sabe lutar, Neemias. Mas quando o Senhor quer usar, pastor Isaías, eu sou prova disso. Quando o Senhor quer usar, não existe estatura, não existe, aleluia, portão de exército, existe, aleluia, um coração querendo adorar. Glória a Deus. Um coração querendo adorar. E eu já quero contar um testemunho meu nessa palavra, que eu me achava incapaz. Jesus me fez, aleluia, Deus me fez uma promessa. E eu cheguei para Deus e falei: cadê a promessa, Senhor? Eu sou humilhação, Deus, que a promessa não se cumpre, eu sei pregar, eu sei falar. Mas o Senhor diz assim: eu não quero que você saiba falar. Neemias, aleluia, Jeremias não sabia falar. Jeremias era uma criança. E Jeremias foi um grande profeta na Bíblia. E eu vou te usar. Agora, aleluia, Neemias orando por 4 meses. 4 meses orando para ir e falar com o rei. Mas quantas vezes queremos tomar decisão sem consultar o Senhor? Quantas vezes queremos tomar decisão sem falar: Senhor, da sua vontade? Aí nós quebra a cara para aprender. Nós quebra a cara para aprender. A Bíblia já tem testemunho disso. Israel queria um rei, mas queria saber se Deus queria um rei. Israel: ai, Senhor, eu quero um rei para ser igual a nação, fulano, cicrano. Aí foi para onde? Na Babilônia. Aí sabe aonde a gente para, pastor Isaías? Quando a gente quer tomar decisão sozinhos na Babilônia, lugar de sofrimento, lugar de choro. Aí Deus te deixa quietinho e fala assim: aí para você aprender.
Esse daí é varão de guerra. Esse daí não desiste não. Estava na Pérsia, servindo o rei. Estava fora da sua cidade. Estava, aleluia, servindo, só servindo. Mas, aleluia, começou a orar. Como assim, Deus? Tem que aprender muito na Bíblia. Aleluia, um exemplo da mulher fluxo de sangue. 12 anos procurando médico. Quando ouve de Jesus, já vai tocar nele. Já vai confiar que ele faz. E quantas vezes nós não confiamos? É simples que a gente vê aqui nessa palavra, querido. E quando Neemias começou a orar, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele era copeiro do rei. Então Neemias, aleluia, tinha uma área de conforto. Aleluia, Neemias servia o rei. Neemias comia comida boa, porque copeiro tem que experimentar antes do rei. Neemias estava seguro no palácio. Neemias, aleluia, estava na sua área de conforto. Querido, mas para fazer a obra é necessário sair da área de conforto. É necessário sair da onde, aleluia, estamos para fazer a obra. E Neemias, aleluia, ele começou a orar para Deus confirmar. Neemias copeiro, Neemias, aleluia, estava seguro. Mas Neemias não pensou no seu próprio inimigo. Neemias estava pensando naquele povo. Eu quero conjecturar que Neemias, aleluia, tem 4 meses, pastor Isaías, estava servindo, mas estava, Senhor, me ajuda. Estava servindo, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Chega um dia, Neemias fala. Neemias, aleluia, já não estava aguentando mais com o sofrimento do seu povo. Então o rei vai falar, Neemias, por que está com essa cara? Aleluia, tão abatida, Neemias. Mas o que me impressiona é que Neemias primeiro ora. Ele ora antes de falar. É uma fé, aleluia, inacreditável. É a mesma coisa em nossas vidas. Muitas das vezes tomamos decisões. Aleluia, falamos coisas sem consultar Deus. Sem consultar se é realmente aquilo que Deus quer que falamos. Então quando Neemias fala com o rei, aleluia, ele bota Deus na frente. Ele fala, Senhor, se for da tua vontade, faz. Se for do teu querer, faz. Então, aleluia, para colocar o Senhor na frente, o rei vai permitir que Neemias vá e fazer a obra. Mas não parou por aí, querido. Não era somente Neemias chegar com cartas do rei, dar para um, dar para outra carta e falar, eu posso passar. Mas não, chega lá, tem um inimigo, Sanbalate e Tobias, sem ainda. É muita luta, querido. É muitas das vezes assim na nossa vida, a gente acha que acabou a luta. Aí que vem um mais grandão ainda. Mas o que eu quero falar para você, toda luta, aleluia, que está se levantando, aleluia, todo gigante, toda tempestade, o Deus de Israel que te levantou, que te enviou, é fiel, é maior na sua vida. Aleluia. Então chegando lá, Sanbalate e Tobias, eles já vão ficar bravos. Que isso? Chegou gente nova no meu território? Porque Sanbalate e Tobias, aleluia, Sanbalate era governador. Sanbalate, aleluia, ele, aleluia, ria do povo de, aleluia, Jerusalém. Sanbalate, aleluia, eu quero conjecturar que Sanbalate achava eles um povo perdedor. Mas quando chega alguém para ajudar, você já percebeu isso? Que quando alguém não quer ajudar, mas também não quer que o outro ajuda, quando alguém não quer fazer obra, mas quando o outro chega para fazer,
Mas o que diz também que Neemias não contou para ninguém o que Deus estava prestando. Tem coisas, querido, na sua vida que você não precisa contar. Tem coisas na sua vida, plano que Deus coloca, que você não precisa falar para A e para B. Tem coisas que, aleluia, Deus faz na sua vida que você não precisa espalhar. Sabe por quê? Porque vão lá, aleluia, se vão atrapalhar. Se Neemias abrisse a boca dele e falasse para todo mundo, Sanbalat e Tobias já sabia como tomar Neemias. Mas Neemias fica quietinho. Neemias não precisa contar para muita gente. Aleluia, na verdade ele não conta para ninguém. Ele coloca em prática. Em vez de você contar, por que você não coloca em prática? Em vez de você, aleluia, contar, por que você não vai lá e fala, Deus, eu não vou contar não. Senhor, eu vou fazer. É para me orar por fulano. Eu não vou contar o que está acontecendo com ela não. Eu vou orar. Glória a Deus. Porque tem muita gente, querido, mostrando para alguém que é, em vez de querer mostrar para Deus. Tem muita gente, pastor Isaías, que mostra, que faz, que roda, que isso, que aquilo, mas não mostra para Deus. Está orando aí, chega alguém, eu vou orar mais alto, eu vou orar melhor para mostrar para fulano. Mas Deus fala assim para você, não precisa mostrar para ninguém o que você faz. Não precisa falar para ninguém o que está acontecendo. Não precisa falar com ninguém que você passa. Ajoelhe, aleluia, se ore e conta a mim, porque somente eu posso resolver. Aleluia, Salmo 121 vai dizer que o meu e o seu socorro vem de Deus. Então, para que contar para fulano, cicrano? Para que espalhar para todo mundo? Para que falar assim, aleluia? Aí Neemias chega para Sanbalat, Tobias, Sanbalat, aqui está feio, Sanbalat. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí Sanbalat vai fazer, eu vou esperar e dormir. Eu vou destruir tudo na saída. Eu não vou deixar nenhum rabinho para acabar com tudo. Mas Neemias já veio no espírito de oração, achando. Sabe por quê? Porque antes do propósito, teve a oração. Antes do propósito, aleluia, teve a comunhão. Antes do propósito, aleluia, teve intimidade. Aleluia, senão quando você for fazer algo que tiver oração, que tiver jejum, que tiver pagando preço, o inimigo não pode destruir o propósito. Porque muita gente quer chegar e falar assim, nossa, o muro de Jerusalém está lindo, olha só como é que está. Mas ninguém sabe quanto preço Neemias passou. Ei, aleluia, essa Ana está pregando, mas ninguém sabe o preço que a Ana pagou para pegar. Ei, aleluia, essa Ana está, aleluia, com autoridade, mas ninguém sabe, aleluia, o preço que a Ana pagou para ter autoridade. Tudo tem um preço. E para fazer a obra, Neemias pagou preço. Neemias orou, Neemias jejuou, e chegando lá não era qualquer inimigo, aleluia, não era inimigo que derrubasse Neemias. Não é qualquer inimigo, levante as suas mãos em nome de Jesus, que vai derrubar você. Porque aonde tem oração, aonde tem comunhão, o inimigo não derruba. Glória a Deus. Aleluia! Aonde tem comunhão, o inimigo não tem poder. Aleluia! Então, quando Neemias ele vai começar a ver a situação de Jerusalém, ele não vai contar para ninguém. Ele vai chamar o povo. Aleluia! Ele vai falar assim: vamos, aleluia, edificar Jerusalém. Mas eu quero pensar assim, Jerusalém, o povo de Jerusalém estava sofrendo. Passou 70 anos sendo cativo, passou sofrendo, aleluia, fora da sua cidade, estava sem esperança. Aleluia, o povo já não tinha esperança, pastor Isaías. Mas quando chega Neemias vai falar assim: ó, eu orei, eu jejuei, aleluia, o rei permitiu. Então vem alguém com esperança para ajudar ele. Não corre com ninguém que tem esperança, aleluia, não tem esperança para te dar. Não corre com quem, aleluia, não está no mesmo propósito. Não corre, aleluia, com quem, aleluia, não tem jejum e oração. Porque esse aí, em vez de te levantar, vai te derrubar. E Neemias tinha oração. Se o povo de Israel, aleluia, saísse do Sanbalat, Tobias estaria perdido. Mas quando Neemias conta as obras que ele já estava fazendo muito antes da obra que o Senhor mandou ele fazer, o povo tem esperança. O povo tem, aleluia, um pouco de esperança. Sabe por quê? Porque Ezequiel, aleluia, 37 vai dizer que o Senhor restauraria a esperança. Quando ora, não sei. Aleluia, o Senhor
quê? O meu deboche não deu certo, não? Aí ele começa a se irar. Ah, acredito, não. É sério isso? É sério, Sambalate? Aí quando ele começa a se arder em ira, sabe o que Neemias faz? Aleluia, quando ele joga outro deboche, sabe o que Neemias faz? Nada. Porque Neemias sabia que ele não venceria na espada, mas venceria no joelho. Neemias sabia que ele não venceria, aleluia, na boca de bate-boca, mas venceria no joelho. Você vence no joelho, sabe por que o inimigo tem tanto ódio de você? É porque quando ele vem com, aleluia, as trabanhas dele, você vai lá no cantinho, você vai lá dentro do seu quarto e coloca o seu joelho no chão. É aí que ele fica mais furioso, sabe por quê? Porque o seu joelho no chão é mais forte do que, aleluia, 100 demônios em pé. O seu joelho no chão é mais forte do que tudo que se levanta. Aleluia. Então, agora Tobias, outra pessoa de Sambalate, vai começar a debochar de Neemias. Quando ele vê que o muro, aleluia, já está no meio, as brechas já estão sendo fechadas, ele vai começar, aleluia, Tobias agora vai debochar. Aleluia, mas o que me impressiona é que Neemias, ele vai orar. Senhor, olha isso, Pai. Eu estou fazendo a obra e tem gente debochando. Eu estou fazendo a obra e tem gente, aleluia, contra mim, Senhor. O que está acontecendo? Faz justiça, Deus. Porque a sua justiça, querido, não vem do homem. A minha justiça não vem do homem. A justiça minha, aleluia, e sua vem de Deus. E quando Neemias se entrega na mão de Deus, ele descansa. E ele continua fazendo a obra. Ou seja, a obra não para. A obra não para. Em nenhum momento você para de caminhar. Vai debochar, vai se levantar, vai. Sabe por quê? Porque o pastor Isaías diz que toda árvore que está dando fruto, aleluia, essas pessoas começam a tacar pedra para pegar o fruto. Não é verdade? Quando temos lá um pé de manga, nossa, ele está carregado de manga madurinha, a Sonara Valdana gosta bastante. Aleluia. Aí eles começam a tacar pedra para pegar a manga, né? Sabe por quê? Porque você está dando fruto. E qual fruto que eu estou dando? Vilã igreja. Porque tem gente lá fora que não tem força para vir, mas quando você se levanta para vir e faz o nosso Sambalate, ele começa a se enfurecer. Sabe por quê? Porque quando um levanta e vai, o outro não gosta, o outro mostra que dois ficam caídos. Mas a Bíblia de Deus diz: é melhor um levantado do que dois caídos. Aí quando vem a gente indo para a igreja, nossa, tá indo lá, mas amanhã tá aqui de novo. Não é assim? Tá indo lá, mas amanhã tá pior que voltou. Mas o Senhor diz para você: caminha. Caminha, tombando caminha. Sabe por quê? Porque uma hora você vai acertar. Uma hora você vai acertar. Aleluia, assim, quando a árvore começa a dar fruto, as pessoas começam a pegar em pedra. Mas sabe por quê? Porque o muro estava sendo levantado. Porque a brecha já estava sendo tapada. Porque, aleluia, essa obra estava prosseguindo. Então Sambalate, ele vai ficar furioso. Olha só, Sambalate não conseguiu deixar Neemias furioso, mas com a obra, Sambalate ficou furioso. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor tem mais poder do que tudo aquilo que se levanta. A obra do Senhor que Ele tem na sua vida é mais poderosa, aleluia, do que zombaria. E Sambalate começa a se enfurecer. Assim que ele faz, ele reúne os samaritanos. Ele reúne aquele, aleluia, o exército e fala assim: vamos contra eles. Pensando que o exército, o homem, é maior do que Deus. Pensando que o exército é maior que o Deus que você tem na sua vida. Ele vai vir sim, mas vai vir para cair. Vai vir sim, mas no meio do caminho, pastor Isaías, não vai prevalecer. Aleluia, se Deus for mudar a estratégia, como disse aqui, foi dito aqui, Neemias fica sabendo. E o que Neemias faz, Ana? Neemias vai orar. Neemias vai orar, sabe por quê? Porque a oração era o segredo de aleluia, de Neemias. A oração era segredo, aleluia, contra o inimigo. A oração sua e minha é o segredo, aleluia, para tudo aquilo que se levanta. Não existe outro segredo. Além da oração, é só oração mesmo. E todo mundo se reúne, não é só Neemias.
tem mais plano do inimigo. Sabe por quê? Porque Deus dá estratégia. Deus dá estratégia, aleluia, para aqueles que estão fazendo a obra, para aqueles, aleluia, que estão com a mão no arado, para aqueles que, aleluia, se levantam de madrugada e oram, para aqueles, aleluia, que não param, está cansado, vão no culto, está chovendo, vão no culto. Eu não vou parar, Deus dá estratégia. Glória a Deus. E quando, aleluia, essa obra, ela não para, Sanbalate fica furioso. Aleluia, Sanbalate, aleluia, fica furioso. E a obra, ela não parou, a obra não cessou. E mais uma vez, Sanbalate ficou lá no seu palácio, lá, aleluia, na sua casa. E a obra continuou. E quando Sanbalate, aleluia, ele descobre que a obra já foi feita, aleluia, se não havia mais brecha, o que ele queria agora? Eu não consigo destruir o muro, eu não consigo destruir o chamado, eu não consigo destruir a unção, eu vou destruir o que eu vou destruir ela. Eu vou destruir ele. Neemias, vem pra fora. Neemias, vamos começar. Sabe que Neemias faz? Eu estou fazendo a obra. Eu estou fazendo a obra, Sanbalate. Eu não vou sair da onde Deus me colocou, não, Sanbalate. Eu não vou sair da onde Deus me pôs, não, Sanbalate. A resposta de Neemias foi: eu estou em uma grande obra, a qual eu não posso, aleluia, ter intervalo nem parar. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, fechei a Bíblia em nome de Jesus, aleluia, quando Deus está no negócio, Ele dá, aleluia, visão, Ele dá revelação. E quando Sanbalate veio, aleluia, com um bom moço, falando assim: ei, vamos se amigar, Neemias, vem pra cá pra fora, Neemias, sai daí, Neemias, vamos conversar. Sabe o que Deus fala, Neemias? Continua fazendo a obra, Neemias, continua fazendo a obra, vocês que estão aqui. Ah, eu não prego, eu não canto. A obra, ela começa dentro da nossa casa. A obra começa dentro da nossa casa. E a obra que você está fazendo dentro da sua casa, que é aqui na igreja, orando, buscando pelo seu filho, não pare, não cesse. O inimigo vai se levantar, vai. O inimigo vai tentar te parar, vai. As batalhas vão começar a se levantar, vai. Mas sabe por quê? Porque você está no caminho certo. Porque quando a gente está no erro, ninguém vem avisar. Mas quando a gente, aleluia, está no caminho certo, aí o inimigo vem tentando dar um de certo, tentando, aleluia, te fazer parar. Então aprenda uma coisa: se está se levantando, continua. Sabe por quê? Porque eu, quando vou pregar, eu falei assim: Senhor, não se levantou nada. Será que eu estou certo, Senhor? Senhor, será que eu estou certo, Pai? Não vem nenhuma peleja, não vem nenhuma batalha. Eu falo: Senhor, o negócio está estranho. Está estranho. Mas é o Senhor te preservando. É o Senhor cuidando de você. Sabe por quê? É tantas batalhas que você já passou, que o Senhor fala assim: filha, eu já vou te preservar um pouquinho. Filha, hoje eu vou te preservar um pouquinho, assim como eu preservei Neemias. E tem momento na nossa vida, querido, assim como no momento de Neemias, o inimigo quer nos trazer para perto, quer nos fazer, aleluia, fazer assim: ó, vamos começar, vamos, né, tá tudo bem. Aleluia, eles queriam que Neemias fizesse as pazes, mas Neemias já sabia que eles não queriam isso. Eles queriam matar Neemias, porque o muro já estava pronto, não teria como derrubar o muro. As muralhas, aleluia, as brechas já estavam tapadas. Será que você está tapando as brechas? Ou será que o muro, aleluia, está pronto, mas as brechas estão abertas para o inimigo entrar? Será que você, aleluia, não está dando motivo para o inimigo entrar? Será que você, aleluia, não está dando motivo para o inimigo te acusar? Sabe por quê? Até acusação Neemias sofreu. Até acusação Neemias sofreu. Mas sabe o que Neemias fez? O Senhor dos exércitos está comigo. E tudo que você está falando, você está inventando, e Neemias confiou. Está se levantando? É porque está no caminho certo. O inimigo, aleluia, na sua casa, aleluia, está se levantando, está no caminho certo. Só não para de orar. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Só não pare de buscar. Sabe por quê? Porque o Deus de Neemias vai estar aqui nessa noite, está falando com pessoas, está se levantando, mas é para cair.
Ele tenta nos derrubar. Assim como ele fez com Jó. Ele tentou derrubar Jó. Quando ele viu que Jó não deu bola para isso, ele fez? Ele se escondeu. Porque ele sabia que Jó era escolhido. O inimigo não tem força contra você. Sabe por quê? Porque ele vai te atentar. Mas quando ele vê que o segredo é a oração, ele vai falar assim, pastor Isaías, a oração eu não tenho poder não. A oração eu não consigo não. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que mesmo errante, mesmo falhante, a gente, quando dobra o joelho, a gente é sincero, a gente se derrama, aleluia, aos pés do Senhor, e ele fica furioso que a gente, aleluia, não dá ideia para ele, não chora para ele, a gente chora, aleluia, aos pés do Senhor. Ele está se levantando, não chora aos pés, aleluia, do inimigo não. Vai para o seu quarto e chora lá, fala, Senhor, está se levantando, o Senhor fala assim para você, eu acalmo o vento, eu acalmo o mar, aleluia, eu repreendo Sanbalate e Tobias, e eu te dou vitória nessa noite, aleluia. Levante suas mãos, aleluia, se levante para orar em nome de Jesus. Eu já quero finalizar essa palavra para você dizendo assim: a obra que o Senhor tem na sua vida não vai parar. Aquilo que Deus te prometeu, assim como Ele prometeu ao povo de Jerusalém, Ele vai enviar pessoas para te ajudar. Aleluia, Ele vai enviar pessoas para te ajudar a se levantar. Está caído, Ele vai ajudar. Está fraco, Ele vai ajudar. Está cansado, Ele vai ajudar. Porque o Senhor que te prometeu que você estaria de pé, Sanbalate e Tobias não vai conseguir te derrubar. Sanbalate pode ser maior que você, mas não é maior do Deus que você serve. Creia nisso. E o segredo da vitória é a oração. Comece a orar em vez de reclamar. Comece a orar em vez de montar para o seu irmão. Comece a orar em vez de ir na casa da vizinha e falar, estou passando por isso. Comece a orar em vez de fazer aquilo que você própria quer. Comece a orar, porque a obra ela não vai parar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da tua santa e poderosa presença. Senhor, eis-me aqui os teus filhos na tua casa. Ó Pai, agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor falou. Meu Deus, reveste os teus filhos. Meu Deus, faça eles entenderem que o segredo, aleluia, para vencer é a oração. O segredo, aleluia, para vencer tudo aquilo que se levanta, ó Pai, é a oração. Nos dá estratégia, Deus, contra Sanbalate e Tobias. Nos dá estratégia, ó Pai, para fazer a tua obra. E que o Senhor, meu Deus, aleluia, venha ser, meu Deus, aleluia, buscado antes de qualquer decisão, ó Pai. Nos faça entender, Deus, que o Senhor é o nosso aconselhador, que o Senhor é o nosso amigo e não existe outro além de ti. Faça o teu povo entender, ó Pai, que a oração é o segredo da vitória. E assim, meu Deus, eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.